Eu sou a professora Carla. Eu vou ministrar um videoaula da disciplina de Geografia para o 4º ano do ensino fundamental com o tema Impactos causados pelo lixo do meio ambiente, ao meio ambiente. O conteúdo da nossa aula será identificar o exagero na produção de lixo doméstico, aprender a importância da destinação correta do lixo, impactos ambientais provocados pelo lixo em diferentes escalas. Os objetivos da nossa aula: aprimorar a capacidade crítica a respeito das demandas da população mundial por produtos e a questão dos resíduos sólidos. Também demonstrar nessa aula para os alunos a conscientização sobre os impactos ambientais causados pelo excesso de lixo no nosso planeta. Aprender a descartar o lixo adequadamente, evitando sujar os locais de uso coletivo e individual. Os recursos utilizados para esta aula serão computador, data show e filmadora, fotos de lixões, aterros, depósitos de lixo, e essas fotos serão retiradas da internet. A metodologia utilizada será uma aula expositiva, onde o professor apresentará os conteúdos para que os alunos compreendam e aplicam os conhecimentos adquiridos nas tarefas solicitadas pelo professor. Também serão utilizados textos relacionados aos impactos ambientais. O método avaliativo, ele deve permear todo o processo de aprendizagem. Por isso, em cada atividade, o professor deverá observar e registrar as possíveis dúvidas e as dificuldades apresentadas pelos alunos. É importante que o professor perceba se os objetivos foram alcançados pela turma e avaliar se necessita de mais atividades ou mesmo retomar algumas já feitas, já realizadas para efetivar o desenvolvimento dos alunos com a temática sobre o lixo. Nós temos uma figura demonstrativa, onde mostra as crianças indo para escolas e com o lixo na mão, né? Da conscientização sobre saber jogar na coleta seletiva cada um o seu lixo. Então, o meio ambiente, lixo e educação ambiente. O nosso país, ele é responsável por uma produção de lixo diária de 240 mil toneladas de lixo. O aumento dessa produção, ele deve-se a uma gama de fatores, como o crescimento do poder aquisitivo, perfil de consumo de determinada população, maior consumo de produtos industrializados, educação ambiental conferida a tais populações e dentre outros. Um grave problema é o fato de que, em sua maior parte, esse material ele é destinado a lixões. E isso é complicado, porque os lixões eles ficam a céu aberto, tendo chorume, gases tóxicos. Então, na verdade, o lixo não está sendo corretamente feito o processo coletivo correto, né? Então, o lixo não tratado, ele constitui uma mazela na organização do saneamento básico no Brasil, pois traz diversas patologias, como as verminoses e micoses. E a população, além de constrangimentos como um mau cheiro, o detrimento visual das cidades. Poucas são as prefeituras em nosso país que desenvolvem soluções ecologicamente corretas e destinam alguma atenção ao problema aqui apresentado. Então, para o meio ambiente, você é fundamental. Então, se cada um fizer a sua parte em relação
ao lixo, a preservação do meio ambiente será muito melhor, né? O lixo, ele é subdividido em tipos de acordo com a sua natureza física, composição e riscos oferecidos. Então, nós vamos ver abaixo agora as divisões de lixo. O lixo doméstico são alimentos e sumos produzidos nas residências. O lixo industrial é carvão, mineral, lixo químico e fumaça. O lixo hospitalar é material, produtos de cirurgias e de outros procedimentos hospitalares. O lixo agrícola, utilizado na lavoura, estercos e os fertilizantes. O lixo radioativo, como o próprio nome já diz, são rejeitos radioativos oriundos de hospitais, de usinas nucleares, centros de pesquisas, e exemplos desse lixo são urânio, césio e estrôncio. Temos também o lixo tecnológico, que são TVs, rádios e materiais eletrônicos descartados. A saída mais usada para a eliminação do lixo doméstico atualmente no Brasil são os aterros sanitários. Porém, com o acúmulo desse material nos aterros, ocorre a fermentação dessa matéria. E como consequência desse processo, dois subprodutos surgem, que é o chorume e o gás metano. O principal ou um dos principais motivos pelos quais o lixo no Brasil é lançado nos aterros, ao invés de ser destinado a usinas de reciclagem, é o fato de que este processo ele é aproximadamente 15 vezes mais caro do que o uso de aterros. Então, como eu disse antes, o aterro sanitário ele se torna mais viável em relação a custo-benefício para a cidade, né, para a prefeitura. Mas o correto mesmo seria fazer as usinas de reciclagem para os lixos. Uma solução para tal problema, encontrado por países desenvolvidos como a França, a Alemanha, foi transmitir essa responsabilidade para a iniciativa privada e educar a população para obter a sua colaboração. Então, por exemplo, quando um cliente ele vai adquirir uma pilha nova, ele tem que devolver a pilha antiga já utilizada. Então, aqui temos uma figura demonstrando o destino correto para o lixo, né? A conscientização às vezes começa desde cedo. No Brasil, existe uma norma específica denominada NBR 10.004, que trata dos critérios para a classificação dos resíduos de acordo com a sua composição e as características. Eles são classificados em classes. Temos a classe 1, que são os perigosos. Essa classificação é para os lixos, aqueles que apresentam riscos ao meio ambiente e exigem tratamento e disposição especial ou que representam riscos à saúde pública. Eles têm que ter aterros construídos especialmente para esses resíduos perigosos ou eles são queimados em incineradores. Tem também o classe 2 não inertes, que são os resíduos com as características do lixo doméstico. Temos também a classe 3 inertes, que são os resíduos que não se degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo. Podem ser incinerados ou dispostos em aterros sanitários, para o controle ambiental. Existem normas específicas sobre incineração, reciclagem e outras formas de tratamento dos resíduos, que são empregadas antes da disposição final. Ou seja,
Os resíduos coletados, eles passam por estas etapas e somente o que sobra delas, ou o que não pode ser mesmo aproveitado, que é destinado para os aterros. Assim, consegue-se aumentar a vida útil do mesmo. Então, nós vamos ver a seguir um pouco mais sobre os diferentes tipos de aterros. Nós temos aterro controlado, o aterro sanitário e o aterro industrial, além dos bioreatores. Então, o aterro controlado. Qual que é a definição desse aterro? O aterro controlado, geralmente, eles são antigos lixões que passaram por um processo de remediação. O que seria isso? Seria o isolamento do entorno para minimizar o efeito do chorume gerado. É feita a canalização do chorume para o tratamento adequado e a remoção dos gases produzidos em diferentes profundidades do aterro. Os principais impactos desse aterro são a forma de disposição inadequada sob o ponto de vista ambiental, pois não há medidas para o combate à poluição, uma vez que não recebe camada impermeabilizante, que seria ideal antes da deposição do lixo, causando a poluição do solo do lençol freático. Então, para fazer o aterro controlado, eles pegam os antigos lixões e colocam uma camada de impermeabilizante antes de despejar o lixo, para que assim não tenha poluição do solo e do lençol freático contaminando a água. Temos o aterro sanitário. O aterro sanitário, ele é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. Nesse tipo de aterro são dispostos resíduos domésticos, comerciais, de serviços de saúde, da indústria de construção ou dejetos sólidos retirados do esgoto. O local de despejo dos resíduos, ele deve ser protegido das chuvas e o resíduo compactado e enterrado todos os dias. Então, geralmente é feita a triagem desses resíduos, né? Faz a separação dos materiais recicláveis e apenas o que não pode mesmo ser reciclado, que é enviado para o aterro. Os aterros industriais. Esse aterro, ele é uma forma de disposição de resíduos no solo, que, fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais especiais, garante um condicionamento seguro em termos da poluição ambiental e de proteção à saúde pública. Esse aterro industrial, ele requer uma localização adequada, uma elaboração de projeto com implantação de infraestrutura de apoio, com implantação de obras de controle e a adoção de regras operacionais específicas. E para isso eles proporcionam um confinamento seguro dos resíduos, em termos de controle de poluição ambiental e proteção à saúde pública. Então, ainda a gente pode encontrar uma classificação para esses aterros de acordo com o tipo de resíduos que eles costumam receber. Quando recebem resíduos perigosos, eles recebem o nome de aterro industrial, classe 1, ou somente aterro classe 1. Esses seriam para os resíduos perigosos. Quando eles recebem resíduos não perigosos, são chamados de aterro industrial classe 2A, para os resíduos não inertes. E aterro industrial classe 2B, para resíduos inertes. Então, esse último, ele pode dispensar a impermeabilização do solo, porém ainda deverá contar com um sistema completo de monitoramento. Os bioreatores.
Os bioreatores, eles são os aterros onde há uma aceleração induzida do processo de decomposição dos resíduos através do controle do pH do solo, da taxa de umidade da pilha de resíduos e, consequentemente, o aumento da atividade bacteriana. Outra forma de destinação de resíduos, geralmente dos industriais, é o coprocessamento. É uma técnica onde eles podem ser utilizados na fabricação do clinker, que é uma espécie de cimento, e em fornos de altas temperaturas, onde são reduzidos a compostos simples e cinzas. Quais seriam os problemas provocados pelo lixo em relação ao meio ambiente? Aqui nós temos um exemplo de poluição de rios e mares, né? Mas além disso, tem vários problemas provocados, né? Nós vamos abordar alguns agora. Um dos principais problemas encontrados nas cidades, especialmente nas cidades grandes, é o lixo. O lixo sólido, ele é o resultado de uma sociedade que a cada dia consome mais. Esse processo decorre da acumulação dos dejetos que nem sempre possuem um lugar e um tratamento adequado. Isso tende a aumentar uma vez que a população aumenta e gera elevação no consumo. E consumo significa lixo. Então, quanto mais a cidade crescer, quanto mais expandir, mais terá o consumo e sucessivamente mais terá lixo. Aqui nós temos uma foto interessante onde nos mostra a quantidade de lixo sólido produzido, e o que é legal é que tem um planeta que representa, né, um globo que representa o nosso planeta, que dá para dizer que ele está sendo engolido pela quantidade de lixo produzido. Para ter uma noção mais ampla do problema, tomemos a cidade de São Paulo como exemplo. Em média, cada pessoa produz diariamente de 800 gramas a 1 kg de lixo, ou de 4 a 6 litros de dejetos por dia são gerados 15.000 toneladas de lixo. Isso corresponde a 3.750 caminhões carregados diariamente. Em um ano, esses caminhões enfileirados, eles cobririam o trajeto entre a cidade de São Paulo e Nova York, ida e volta. Então, aqui dá para ter uma noção da quantidade de lixo que a gente produz diariamente. Essa questão do lixo, ela está diretamente ligada ao modelo de desenvolvimento que vivemos, vinculada ao incentivo do consumo, pois muitas vezes adquirimos coisas que não são necessárias e tudo que consumimos produzem impactos. Há aproximadamente 40 anos, a quantidade de lixo gerada era muito inferior à quantidade gerada atualmente. Hoje a população aumentou, a globalização se encontra em um estágio avançado. Além disso, as inovações tecnológicas no segmento dos meios de comunicação, que seriam os rádios, televisão, internet, celulares, facilitaram a dispersão de mercadorias em nível mundial. Antes do processo da primeira revolução industrial, o lixo produzido nas residências ele era composto basicamente de matéria orgânica. Dessa forma, é fácil eliminá-los, bastava enterrar. E além disso, as cidades elas eram menores e o número da população restrita. Então, como a gente citou no slide anterior, a cidade de São Paulo, por ela ser mais povoada, o consumo de lixo se torna maior, né? No consumo é maior e tem mais lixo na cidade. Mais
tarde, com o crescimento em escala mundial da industrialização acelerado, aumento da população e dos centros urbanos, que ocorreu principalmente na segunda metade do século XX, desencadeou um aumento significativo na quantidade de lixo e variedades em suas composições. Então, atualmente, quando compramos algo no supermercado, o lixo não é apenas gerado pelo produto em si que nós estamos adquirindo, pois existe a etapa da produção desse produto, o cultivo, a extração de minérios, o transporte, a energia, e depois, para consumir final, tem a sacola e o cupom fiscal para o consumidor que vai comprar esse lixo, essa compra. Nas cidades que contam com os serviços de coleta do lixo, esse é armazenado em dois tipos de depósito. Os lixões, nos quais os dejetos ficam expostos a céu aberto, e os aterros sanitários, onde o lixo é enterrado e compactado. Os lugares que abrigam os depósitos de lixo geralmente estão localizados em áreas afastadas das partes centrais do município. Então, geralmente, os lixões das cidades, não tem como você ter um lixão no centro de uma cidade. Então, geralmente, esses lixões ficam nas saídas da cidade, né? Para a população não ficar exposta àquele gás, àquele chorume. Aqui temos outra figura mostrando a quantidade de lixo produzida, né? Pessoas que às vezes dependem do lixo para sobreviver, ou vão procurar restos de comida estragada, ou vão procurar materiais reciclados para poder vender. É comum em bairros não assistidos pelo serviço de coleta de lixo que o depósito dos lixos seja em locais impróprios, como em costas, rios e córregos. A população desses bairros negligencia os sérios danos que tais ações podem causar à biodiversidade e ao homem. Diante disso, destaca-se a dispersão de insetos e pequenos animais, como moscas, baratas e ratos, e hospedeiros de doenças como dengue, leptospirose e a peste bubônica. Então aqui a gente está vendo alguns exemplos do que o lixo pode causar à população. Outra figura interessante, não dá para ver muito bem, mas aqui nós temos uma cidade. Aqui seria uma encosta. A quantidade de lixo jogada nessa encosta, né? Onde pessoas circulam, passam. E como está próximo da cidade. Aqui tem um aumento de insetos que tem a via da cidade, onde pode causar os problemas à saúde à cidade, as pessoas da cidade. O lixo acumulado, ele produz um líquido denominado de chorume, como já foi comentado. Esse líquido, ele possui uma coloração escura, um cheiro desagradável, e a substância gerada atinge as águas subterrâneas, o aquífero e o lençol freático. Além disso, existe a contaminação dos solos e das pessoas que mantêm contato com esses detritos. Deslizamentos de encostas e assoreamento de mananciais, enchentes e estrago na paisagem é um pouco do que o lixo pode causar. Aqui nós temos uma foto onde tem lixo esparramado e tem um líquido escuro, esse se chama o chorume. Esse líquido que causa, que ele é produzido na degradação do lixo e tem um cheiro muito forte. Então, como cuidar do nosso meio ambiente? Quais seriam as ações que nós poderíamos fazer para preservar o nosso meio ambiente? Sim, nós podemos mudar o mundo. Água sendo desperdiçada, árvores sendo cortadas, há quem espalhe lixo pelas ruas e avenidas, entupindo bueiros e causando os problemas quando chove. Então, para a gente conseguir melhorar esses aspectos, teremos que ter atitude sustentável. Vamos falar um pouco agora sobre ter essa atitude sustentável.
Significa a gente fazer coisas que preservem o meio ambiente, melhorando a vida das pessoas. Ter atitude sustentável significa usar com responsabilidade os recursos naturais que são esgotáveis, como por exemplo, a água. As pessoas passam hora lavando calçadas, carros na rua, com mangueira, e até mesmo um banho demorado ou uma descarga longa no vaso sanitário influi diretamente na degradação do meio ambiente. Então também se deve atentar para o uso indiscriminado da energia elétrica. Ter atitude sustentável significa reciclar o seu lixo. E se você não quer reciclar, você pode participar da coleta seletiva, favorecendo os trabalhadores que vivem do lado do lixo. Então, se você não quer fazer reciclar, você faz a coleta seletiva, facilitando quem vive do lixo. Gastar menos água, economizar e reciclar papel, economizar energia elétrica e reciclar embalagens são atitudes sustentáveis que devem ser feitas diariamente. Quando vemos o hoje, o estrago e o desperdício, temos que obrigatoriamente pensar no futuro. O que você está deixando para as próximas gerações? Vamos refletir. Então, as escolas também devem ter atitude sustentável. Elas podem realizar atividades para que os alunos cresçam sabendo da importância e da necessidade de amar, preservar e cuidar do meio ambiente. As pessoas vivem de acordo com os valores. Se as crianças, desde cedo, forem influenciadas sobre a importância de se cuidar do meio ambiente, com certeza elas serão adultos responsáveis, terão atitude sustentável e passarão o que aprendeu para as seguintes gerações. Então a conscientização deve começar desde pequeno. Se a gente conseguir passar isso para as nossas crianças nas escolas, a conscientização começa desde cedo para as seguintes gerações. Se o meio ambiente ele for conservado, todos nós teremos uma melhor qualidade de vida. Se você e sua família mudarem pequenas atitudes e a terem como hábito, o mundo pode ser bem melhor. Então nós devemos economizar água e energia elétrica, reciclar embalagens, separar o lixo e deixar na coleta seletiva, plantar árvores, reciclar o papel e utilizá-lo como rascunho, não queimar lixo e quando for fazer compras, levar a sacola sustentável para o supermercado. Assim você evita de trazer inúmeras sacolas plásticas para a casa. Então agora teremos algumas atividades para passar para os alunos, que vão produzir um relatório da rotina diária, dizendo o que comem e o que consideram ser lixos. E desenhar uma casa identificando o lixo produzido em cada cômodo e qual o destino correto. Aqui a gente tem um modelo, né, que eles podem utilizar. Se não querem desenhar a planta da casa, eles podem utilizar o cômodo, vão escolher uma peça da casa, quais os materiais que eles utilizaram nesse cômodo, o destino após o uso e a quantidade descartada todos os dias. Essas atividades os alunos vão realizar e trazê-las para a próxima aula para correção para o método avaliativo.